E hoje vamos falar sobre o segundo mais cobrado, que são as infrações e sanções disciplinares. Infrações e sanções disciplinares. Especificamente, nesta aula, vamos falar sobre as infrações, Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. Maravilha? E quais são as infrações disciplinares? As infrações disciplinares, pegue aí o seu código, o seu VADMECUM, o seu Estatuto da OAB, que você imprimiu aí nessa linda folha, e vamos anotar. Já falo desde já, é um pouco maçante esse artigo 34, onde falaremos sobre as infrações, artigo 34, mas muito importante para depois entrarmos nas sanções, tá certo? Então vamos lá, artigo 34, constitui infração disciplinar exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, pode grifar aí, impedido de fazê-lo, ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei. Valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber. Angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Só para o seu conhecimento, na prática, você verá que isso daqui é uma discussão, uma polêmica infinita. Maravilha? Vamos prosseguir. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou em que não tenha colaborado. Imagine aquele colega seu advogado que fala, viu, assina essa petição aqui para mim. Você não tem nem subestabelecimento, né? Você não faz parte aí da procuração e você vai lá e coloca sua linda assinatura nesta petição. Então isso caracteriza uma infração conforme aqui no inciso. Maravilha? Continuando, advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Violar sem justa causa, pode grifar, sem justa causa sigilo profissional, estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Este inciso você também verá na prática, vale para conhecimento, infelizmente, é muito comum. O advogado que quer atravessar aí sem falar com o cliente, né? Então os advogados tratam aí diretamente com o cliente já tem advogado constituído, né? Mas ele finge que não sabe, né? Que não tem, que o cliente está sem, que a parte adversa está sem advogado e trata diretamente com ele. Então isso caracteriza uma infração, né? Esse atravessamento, digamos assim. Continuando, prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio, acarretar conscientemente por ato próprio a anulação ou a nulidade do processo em que funcione, abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos, grifa aí, 10 dias da comunicação da renúncia, tá certo? Muito importante essas questões de números, né, no estatuto, que aí chega aquela famosa pegadinha. Continuando, inciso 12, recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da defensoria pública. 13, fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. 14, deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir a justa causa. Isso é muito comum em júri, tá, pessoal? Às vezes o advogado ele conta lá, fulano de tal disse isso, e cita aí um grande jurista,
uma passagem numa grande doutrina dele que só ele conhece, né? E ele acaba aí ludibriando as partes no processo. Então isso também caracteriza, se quiser fazer uma anotação, no 14 também caracteriza uma infração. Maravilha? 15, fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. No 15, pessoal, pode grifar aqui, ó, sem autorização escrita deste. Maravilha? Seguindo, 16, deixar de cumprir no prazo estabelecido. Pode grifar. No prazo, vou fazer melhorzinho aqui. No prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem em matéria de competência desta, depois de regularmente notificado. 17, prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Você começa a interpretar que fica muito claro, né? Por exemplo, um inciso desse, o inciso 17, ele fica muito claro, né, que está aí caracterizado uma infração, tá? 18, solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta, também muito tranquilo. Receber valores, o 19, receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do contribuinte. Maravilha? O advogado vai lá, a parte contrária vem, dá, por exemplo, tá? Uma quantia, um valor aí para o advogado, né? E ele não dá ciência, né, para o seu cliente dessa situação. Também caracteriza uma infração, tá certo? 20, locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversa por si ou interposta pessoa. Infelizmente, na prática, isto é muito comum. E por ser muito comum, pode ser cobrado na sua prova. Então vai anotando isso que eu vou falando para você, tá? Essas anotações, esses grifos aí. Seguindo, 21, recusar-se injustificadamente, grifão aí, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele, ou seja, somente injustificadamente. O advogado recusa-se a prestar contas ao cliente injustificadamente, infração. 22, reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Hoje nem é tanto comum isso em virtude do peticionamento eletrônico, do processo eletrônico, mas ainda nos autos físicos, ou antigamente, quando só eram autos físicos, os processos físicos, eles tinham aí um tal de sumiço de folha que era a prova no processo, até história de advogado que comeu a folha aqui na minha comarca, que comeu a folha de uma prova, aí foi um bafafá danado, tá certo? Isso é infração também. 23, deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos ao OAB depois de regularmente notificado a fazê-lo. Não tem nem dúvida, né? Que isso daqui, vamos homenagear aqui, cifrãozinho, maravilha? E depois você vai entender essa história do cifrãozinho, de valores, que a gente vai falar nas sanções também, tá certo? Seguindo 24, incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. O advogado que dá um miguezinho atrás do outro ali, dando aquela retardada no processo, também constitui infração. Maravilha? 25, manter conduta incompatível com a advocacia, muito tranquilo. 26, fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição da OAB, muito sossegado. 27, tornar-se moralmente inidôneo para exercício da advocacia, maravilha. 28, praticar crime infamante. E 29, praticar o estagiário, grifa aí, sempre ele, né? O estagiário, ato excedente de sua habilitação, né? O estagiário que comparece à audiência sozinho e assina a petição. Nem fato de comparecer à audiência, mas já vi caso de estagiário assinando a petição sem a presença ali
do advogado. Ele assina como se fosse já advogado. Então isso também caracteriza infração. Parágrafo único, inclui-se na conduta incompatível. Mais uma vez, inclui-se na conduta incompatível, a linha A, prática reiterada, várias vezes. Vai lá, reiteradas vezes, de jogo de azar não autorizado por lei. Então, se você aí está prestes a se tornar um advogado e tem aquela mania, né, de jogar no bicho, né, gosta no joguinho do bicho, né, jogar no jacaré, na borboleta, no tigre, no urso, nem sei se tem urso? Não sei se tem urso, depois você me fala aí no comentário se tem urso ou não tem, mas cuidado, hein? Reiteradas vezes aí no joguinho do azar, não autorizado por lei, aí ó, tá? Vamos rezar aí pro bingão liberar, né? Aí no bingo tá tranquilo. A linha B, incontinência pública escandalosa. E a linha C, embriaguez ou toxicomania habituais. Maravilha? Então esse foi o artigo 30, vamos dar uma repassada aqui, 34, que são as infrações disciplinares da Lei 8.906 do Estatuto, onde falamos aqui de 29 incisos